pessoas lindas! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós iremos dar continuidade à nossa série de estudos sobre cegueira espiritual. Eu tive alguns problemas pessoais, não pude estar aqui gravando para vocês, mas eu continuo no foco, continuo no objetivo. Meu coração continua ardendo para poder compartilhar com vocês aquilo que Papai do Céu tem ministrado no meu coração. Então hoje a gente está no nosso episódio 3 e o episódio 3 vai falar sobre verdadeiramente conhecer Jesus. Você conhece Jesus de verdade? Então, aqui no YouTube a gente já tem os dois episódios, o episódio 1 e o episódio 2, que fala sobre cegueira espiritual. Eu tinha gravado isso lá no Instagram, mas passei agora pra cá, pro YouTube, Eu vou continuar essa série de estudo aqui no canal do YouTube. Então, se você ainda não assistiu o episódio 1 e o episódio 2, eu sugiro que você dê um pause nesse vídeo e assista os dois anteriormente. É um vídeo bem curto, um vídeo apenas de 10 minutos. Eu não tenho a pretensão de fazer vídeos longos, mas eu pretendo, tá batendo ali pontualmente, em algumas questões sobre cegueira espiritual. O nosso texto base, a nossa leitura bíblica, ela se encontra em João capítulo 9, que fala, sobre o momento em que Jesus curou um cego de nascença. E nós já sabemos, que esse feito, a cura de um cego de nascença, é algo muito importante, muito relevante, para o povo judeu, para Israel. Então, se você ainda não sabe o porquê, dá uma olhadinha nos episódios anteriores para você entender, porquê dessa importância, dessa relevância. E vem comigo que agora a gente vai aprender sobre como conhecer Jesus de verdade. Vamos lá, João capítulo 9, eu vou ler aí a partir do verso 6, que diz assim: Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que estavam anteriormente ali e o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-nos ele. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Então, resumidamente, do que se trata, esse capítulo, estava lá Jesus passeando, andando ali com os discípulos dele ali, eu acho que aqui já é Jerusalém. E aí se depararam com um homem que era cego e ele era cego de nascença. E aí Jesus vai lá e cura esse homem. Aí no versículo 6, tá falando desse momento em que Jesus cura esse homem. Depois que esse homem é curado, as pessoas vendo, ele andando e enxergando, elas começam a questionar: mas não é esse cara que ficava mendigando ali sentado? E ele não era cego e agora ele tá vendo? Então as pessoas começam, a questionar, começam a perguntar sobre se era ele mesmo, essa pessoa que era cega. Você vai ver aqui que o versículo diz que ele insistia, que era ele mesmo. E aí ele fala para as pessoas, a forma como ele foi curado. E ele começa dizendo assim, no versículo 11: Um homem chamado Jesus. E aí é o nosso primeiro ponto aqui de reflexão.
quando ele fala da seguinte maneira: um homem chamado Jesus. A gente lendo aqui, a gente vai ver que quando as pessoas perguntam ele a respeito, né, desse milagre, a respeito da cura que aconteceu na vida dele, ele fala direitinho como que aconteceu. Não, um homem chamado Jesus foi lá, cuspiu na terra, misturou a terra com a saliva, colocou nos meus olhos e mandou eu ir ao tanque Siloé. E ele foi lá, se lavou naquele tanque e voltou enxergando. Ele conta direitinho como aconteceu o milagre, ele atribui, né, esse feito a uma pessoa chamada Jesus, mas quando as pessoas perguntam para ele onde é que está Jesus, ele não sabe dizer onde está Jesus. E se aquelas pessoas perguntassem para ele quem é Jesus, ele também não saberia dizer para aquelas pessoas quem era Jesus. Eu quero assim ressaltar aqui a sabedoria, né, divina, sabe, de Jesus naquele momento, porque no primeiro episódio, se eu não me engano, eu falei, né, que Jesus ali ele vai dar uma aula para os seus discípulos e ele faz algo aqui surpreendentemente assim, de propósito, porque ele vai lá. Eu acho até que é por isso que ele faz as coisas desse jeito, né? Porque a gente também aprendeu que muitas pessoas hoje em dia ficam questionando, né, se tinha algum atributo medicinal na saliva ou na terra que Jesus pegou. Mas eu acredito, né, e aí eu tô falando sobre mim mesmo, sobre a minha experiência ao ler esse texto, que Jesus, ele não queria que aquele homem enxergasse a fisionomia dele naquele momento, né? Que ele queria mesmo fazer uma provocativa, né? Nesse momento, e eu acho que era exatamente isso. Ele queria que aquele homem não visse, né, a sua fisionomia, a sua aparência logo de cara, assim que fosse curado. Porque se as pessoas, né, depois que ele foi curado, e as pessoas viessem perguntar àquele homem onde é que estava Jesus ou quem era Jesus, ele ia conseguir responder rapidamente, porque ele enxergou Jesus, né? Ele viria o rosto de Jesus. Mas ele não viu o rosto de Jesus. Então aí entra essa grande provocativa, né, vamos dizer assim, de Jesus, porque aquele homem ele não enxergou a fisionomia de Jesus, ele não enxergou o rosto de Jesus, então ele não sabia dizer para as pessoas onde estava Jesus. Mas a gente vai perceber que no verso 35 começa assim, ó: Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse. Ou seja, Jesus ele ainda estava por ali, ele ainda estava no meio ali daquela multidão, daquele lugar ali. Então ele estava ali, ó, vendo como o desenrolar, né, daquele milagre que ele operou estava acontecendo, como estava repercutindo, né, as coisas naquele lugar. Então, assim, pra mim, né, essa questão da terra e da saliva era exatamente para que aquele homem ainda não visse o rosto de Jesus. E aí aquele homem, né, ele teve uma experiência com Jesus, ele sentiu o toque de Jesus, ele fez aquilo que Jesus havia dito para ele fazer, mas aquele homem ele ainda não conhecia Jesus, ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia onde Jesus estava. Ele não conseguia levar outras pessoas ao conhecimento de Cristo. E aí a gente já está chegando, né, no lugar onde eu quero, né, que a gente faça a nossa reflexão, que a gente medite, né, que muitas vezes nós temos experiências reais com Deus, sabe? Muitas vezes a gente é agraciado por Deus com alguma bênção. Eu acredito que você que está aí nesse vídeo, ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, tem bênçãos para contar na sua vida que você atribui a Jesus mesmo. Não, foi Jesus que fez esse milagre na minha vida. Se não fosse por Deus, eu não estaria aqui hoje. Inclusive, você deve ter livramentos, né, para poder testemunhar da parte de Deus. Mas a pergunta que eu faço a você, e era a pergunta que aquelas pessoas fizeram, né, para aquele homem: você conhece Jesus de verdade?
Porque não é apenas o contar de uma experiência com Deus, não é apenas o sentir, né, o toque de Jesus, mas é também o relacionamento genuíno com Ele. Sabe, o Criador constantemente está se comunicando com os seus filhos. Constantemente Ele está fazendo contato conosco. Constantemente Deus, Ele tem se revelado à humanidade. Mas não é apenas para poder enviar uma mensagem para a gente. Não é apenas para poder fazer um contato conosco. Ele está buscando relacionamento. Entenda uma coisa, a salvação em Jesus Cristo, ela só é alcançada por aqueles que desejam conhecer Jesus, por aqueles que desejam ter um relacionamento com Cristo, que o tem como Salvador e como Senhor da sua vida. Então, assim, não basta apenas ouvir falar de Jesus, não basta apenas ter tido experiências com Cristo. É necessário diariamente você se relacionar com Jesus e ter comprometimento com Ele. É necessário que você entenda que Jesus, ele precisa ser Senhor da sua vida, né? A partir do momento que a gente recebe Jesus em nosso coração, ele precisa ter o controle da nossa vida. Ele precisa ser o rei do nosso coração. O governo da nossa vida precisa estar nas mãos dele, né? É um relacionamento, não é um ouvir, né? Não é um contato, não é uma experiência, mas é um relacionamento. Então, aquele homem, ele tinha um conhecimento acerca de Jesus, mas esse conhecimento ele não traduzia relacionamento. E nós precisamos entender que a nossa vida cristã, né, a nossa vida genuína cristã, como discípulo de Jesus Cristo, verdadeiramente como discípulo de Jesus Cristo, é necessário ter relacionamento com Jesus. Então, assim, talvez hoje você seja como aquele homem que ainda não teve esse conhecimento genuíno sobre Jesus, ainda não tem um relacionamento diário com Jesus, tendo Jesus como seu Salvador e como seu Senhor da sua vida. Mas assim como naquele dia, Jesus ele não deixou uma obra incompleta, ele fez a obra completa. Ele foi ao reencontro desse homem e se revelou para ele, sendo Jesus, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro enviado por Deus para a remissão dos nossos pecados, para salvar a nossa vida da condenação do pecado, que é a morte eterna. Ele se revelou para aquele homem, ele se revela agora para você, para salvar a sua vida da morte, para te dar uma vida em abundância, uma vida eterna ao lado do Pai. Basta apenas você aceitá-lo como o seu Senhor e como o seu Salvador. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Até o próximo episódio dessa série de estudos sobre cegueira espiritual. Beijo grande, tchau, tchau.